Olá e bem-vindos ao nosso programa. Olá, Dr. Leitman. Dr. Leitman, olá, olá a todos. E hoje vamos falar acerca de uma situação pela qual todos os estudantes passam logo nos seus primeiros semestres. E como sabemos, quanto mais avançamos a estudar a sabedoria da Kabbalah, mais este tópico que nos acompanha, e é bom que nos acompanhe, e o tópico é incerteza. Eu verifiquei o que é incerteza. É algo que vem do mundo de matemática. Quando sabemos que algo vai acontecer com certeza, então recebe o número estatístico de 1. E quando sabemos com certeza que não vai acontecer, então a sua probabilidade é zero. E tudo o que acontece entre eles é incerteza. E o mais problemático é, por exemplo, 0,5, algures ali no meio, que não sabemos exatamente o que vai acontecer ou não. E todos nós na vida encontramos estes estados de incerteza. E é importante sabermos quão importante isto é e como podemos usar sem sairmos quando estamos a desenvolver-nos na sabedoria da Kabbalah. Portanto, antes de mais, o que é a incerteza do ponto de vista da Kabbalah? Dr. Leitman, a pessoa quer saber o futuro porque sem o planear não pode fazer nada. E o presente para que possa. Portanto, temos aqui um problema. Se o futuro é realmente desconhecido e não sabemos o que vamos acontecer no momento seguinte, como é que podemos saber? Todos os momentos, cada um de nós tem que fazer determinadas coisas, na qual vemos o que vem, ou pelo menos fazemos diferentes ações corpóreas, planeamos algo, construímos algo. E é como se o futuro mais ou menos fosse claro para nós. E a maior parte das pessoas, na maior parte dos casos na vida, pode de alguma forma ver o futuro. Porque realmente, de acordo com a sua experiência passada, sabem que relativamente há uma grande probabilidade de que vá acontecer. Mas junto com isto, acontece que hoje estamos num estado muito especial em que não sabemos como planear o futuro. Não sabemos como dizer o que vai acontecer num determinado momento. O que pode ser em relação a todo o mundo. Por exemplo, eu lembro-me de há 50, 60 anos atrás, quando eu costumava ler e estudar, estava tudo bem. Se sabíamos, se não sabíamos, mas tudo era mais ou menos planeado. As pessoas sabiam mais ou menos qual era a relação entre o presente e o futuro, causa, consequência. E era claro que se fizéssemos uma coisa, de acordo com a razão sobre a qual a planeamos, este seria o resultado. E podíamos ensinar os nossos filhos e a nós próprios como nos organizarmos na vida, e tudo se movia numa direção em que era possível planear as coisas e saber o que realmente é exigido de nós. De repente entramos no século XXI e exatamente o que está a acontecer é o que diz na sabedoria da Kabbalah. Que estamos a passar por um processo que está totalmente relacionado com a incerteza. Não sabemos para onde nos direcionamos, o que temos que fazer para sermos bem-sucedidos, o que vai acontecer no próximo momento e o que podemos fazer ao todo. Ou seja, de repente entramos num determinado sistema como uma espécie de força e não sabemos o que nos influencia, o que tem um impacto em nós. E como continuar? Como determinar? Há coisas na vida que as pessoas não sabem como vão acontecer de um dia para o dia a seguir.
no século XX, agimos de tal forma que causamos muitos diferentes fontes que se desenvolvessem, como vulcões, tsunamis, eh, bombas nucleares, tornados e coisas semelhantes, em que não sabemos o que vai acontecer no momento a seguir. E estamos numa completa incerteza se vamos existir daqui a 10 ou 20 anos. E há pessoas que dizem, talvez não. E então isto é que é incerteza. E esta situação controla de tal maneira as nossas vidas que a pergunta é o que é que podemos fazer? Dr. Lightman, eu tenho uma solução. Supostamente. Nós não sabemos como planear para o futuro, mostra que estamos num sistema que é chamado século XXI. E neste século não sabemos e não entendemos onde estamos. Não sabemos que forças existem, que operam em nós, que costuma haver uma espada e um escudo e lutávamos com isso. E se houvesse chuva, sabíamos que íamos ter um bom futuro. E estávamos mais próximos da natureza. E alcançamos uma situação tal que a natureza desapareceu. Nós temos tais forças acima da natureza, as bombas atômicas, e temos estas revoluções e agora a natureza está a responder e nós não sabemos como lhe responder de volta. Vulcões e tornados e é como se a natureza, como se tivesse fugido do nosso controle. E nós não sabemos como precisamos, como podemos influenciar a nossa realidade para que amanhã o futuro seja bom. E lá então eles dizem que a melhor forma é reunir informação, reunir mais e mais informação, dados, e então vamos ter mais certeza. E deste estado de incerteza é bom porque podemos reunir mais informação. Então, em que é que nós precisamos de focar, Dr. Lightman? De acordo com os cientistas e aqueles que trabalham em economia e ciência, com a natureza, com a sociedade, todas estas pessoas do nosso tempo não parecem ter uma opinião para amanhã. Gilad. Então vão admitir agora que o formato anterior já não vai voltar. Então o que é que fazemos? Gilad, procuramos mais informação, como se algo estivesse a faltar, então temos que ir e procurar esta informação. Vai haver algo novo que nos vai ajudar. Dr. Lightman, certo? Então precisamos de alcançar um entendimento de que estamos num estado em que a natureza é circular, que faz tudo, e nós precisamos apenas de ter a consciência da natureza. Parece-nos que é uma natureza integral, global, e nós precisamos de nos atribuir a este sistema da natureza. Gilad, então, o que vão ser estas novas fontes de informação que não usamos até agora, que serão capazes de nos satisfazer com esta decisão daquilo que estamos a fazer e para onde vamos? Dr. Leitman, nós precisamos de reconhecer a natureza como um sistema, um mecanismo que é totalmente nesta conexão mútua com todas as suas partes. E nós precisamos de entrar neste sistema da natureza e estar lá
como uma parte integrante, integral, que lá dentro estamos a aprender acerca da natureza. Esta natureza completa do qual os humanos fazem parte, Dr. Edmund, certo? E lá. Então eu quero entrar aqui nos sapatos de um novo estudante na sabedoria da Kabbalah. Tem lido os livros, tem aprendido como trabalhar nas dezenas. Estamos a aprender como trabalhar com as fontes, com a luz que reforma e começam a implementar isto nas suas vidas. E veem, e veem que estão a entrar em todo o tipo de confusões, que não estão certos do que se passa, veem, não sabem se estão corretos naquilo que estão a fazer, como é que lidam com estas situações de incerteza no caminho. Dr. Lightman. É preciso estar a aprender como estar incluídos conosco na incerteza de uma forma correta. É a natureza. E esta incerteza é incerteza para conosco. Se nós aprendermos como estarmos incluídos nesta incerteza, então vamos alcançar a certeza, a clareza. E lá, ok, então esta pessoa que vê que não sabe o que sabe, está um pouco confuso, Dr. Lightman, nós queremos controlar tudo. E se aceitarmos a natureza como estivesse acima de nós, que estamos neste sistema, como uma única parte da natureza, ou como uma parte única da natureza, será bom saber como nos tornarmos mais pequenos e sentir parte desse sistema integral. Vamos sentir que precisamos de ser uma parte integral deste sistema do universo. E se nos relacionarmos com a natureza desta forma, então vamos querer manter esta lei da integralidade. Como é que eu posso dizer isto? Como é que nós alcançamos um estado Como é que nós alcançamos um estado em que esta natureza integral nos vai incluir também? Que nos inclua e que nós estejamos incluídos neste sistema integral. Se nós subjugarmos o nosso ego, se nós nos rendermos, se não quisermos estar acima dos outros, porque com isto estamos a ser destruídos, estamos a destruir, estamos sistematicamente a destruir-nos, estamos a destruir-nos a nós e a causar mal aos outros. E se lidarmos com o nosso ego para não nos destacarmos da natureza, mas ao contrário, nos sentirmos uma parte integral da natureza, então vamos com certeza alcançar o bem. E lá deste é o estado que vamos alcançar. Mas quando entramos neste estado, sentimos-lo sempre como confusão, como uma crise até. Dr. Altman, sim, certo? Que lá, eu vou partilhar um exemplo. Quando eu estava no mar e era marinheiro, às vezes sentíamos que não éramos capazes de aguentar, que não tínhamos fundação, não tínhamos estabilidade. E depois começávamos a sentir enjoo e dores de cabeças. Algumas pessoas queriam fugir disso, até podiam saltar à água para não estar no navio, de tão instável que era. E depois das pessoas aprenderam, dizia, isto é maravilhoso, eu não quero abandonar isto. E isto faz-me lembrar desta incerteza, desta vida da incerteza. Primeiro é uma confusão completa, então como é que passamos por isto com uma total confiança? Dr. Edman, certamente que temos isto em tudo, não sei como é que passamos por isto. Se me perguntar, fazem isso juntos, tal como num navio. Quando são marinheiros,
Ou seja, tal como temos os amigos à nossa volta que nos ajudam e que nos ajudam a apagar-nos, é a solução mais simples. Mas essa solução também vem da integração, dessa mesma lei de estarmos neste sistema geral, circular da natureza. Ao conectarmos com os outros, somos capazes de passar por todos estes níveis, de estarmos incluídos uns com os outros, de absorvermos este novo estado. Que lá daí podemos ter algum benefício que podemos tirar desta incerteza? Dr. Eichmann, claro que sim, ao estar incluídos na natureza, nós sentimos que somos uma parte integral da natureza. E somos capazes de ver e saber tudo o que está a acontecer na natureza. E abrimos os nossos olhos e vemos que não há problema com a natureza. Sentimos que estamos com a natureza, tal como estamos no ventre da nossa mãe, e que todo o mundo está em nós e nós fazemos parte de todo o mundo. E lá de um estudante de Kabbalah que passa por isto e que também está no mundo em que todo o mundo está nesta incerteza, e alguém que não está a estudar a sabedoria da Kabbalah e tem esta incerteza. Vamos dizer então, imaginemos que as pessoas são despedidas. Vamos dizer, sentem que não sabem para onde estão a ir, não sabem o que vão fazer. Então, qual é a diferença entre alguém que estuda a sabedoria da Kabbalah connosco e alguém que não estuda? Como é que avançamos desta incerteza? Dr. Leitman, um estudante de Kabbalah vê, compreende e sabe que está gradualmente a alcançar este sistema natural no qual faz parte. Que está como se estivesse num ventre, tal como no ventre de uma mãe. E começa a saber como se comportar com esta mãe natureza. E gradualmente começa a conectar-se corretamente com a natureza, com este sistema, e vê-se a si próprio como você, antes de saltar para a água e passar por este período de enjoo e que se habituou e não se sente mal. E começa a saber que desta forma, com esta viagem, vai alcançar a segurança da costa. E nada, então cada um tem a sua frequência e há pessoas que não sentem abaixo nem acima, mas depois da tempestade, então sentem-se doentes, naquela calma depois da tempestade, porque cada um tem a sua parte que tem que superar. Dr. Lightman, certo. Se for um grande abanão para cima e para baixo, estas tempestades internas também acontecem no nosso caminho. E lá então estamos nesta situação. E se tivermos esta educação, este processo educacional, vai certo, a natureza ensina-nos e educa-nos na direção deste novo estado, na direção desta nova conexão. E começamos a reconhecer esta atitude da natureza para conosco, e nós vamos começar a adquirir o conhecimento, a sabedoria, a sensação e os costumes, os hábitos. Nós recebemos tudo desta confusão porque através disto reconhecemos a nossa natureza. As pessoas que estão neste navio antes de nós, passam por todos estes estados e, portanto, estão realmente num navio depois destes estados. Há uma grande diferença. E lá de certo, há uma grande diferença. Do outro lado, mas existe. E também as pessoas que passam por este navio no nosso caminho. E lá então vamos dizer que podemos ir num navio que não tem esta instabilidade. Era preferível, não? Dr. Lightman, não estarão preparados. Não estarão prontos para a natureza que está a ser revelada a todos nós.
não terão a capacidade para lidar com isso. Nós precisamos de tentar e fazer isto o mais rápido possível para que possamos ser o guia, de tal forma como era o capitão do navio. Nós precisamos de, como dizer, você teve que passar isso antes dele e agora tem que fazer o mesmo neste caminho. E lá então é uma espécie de solução. Ou seja, a que é que nos agarramos durante esta incerteza quando a sentimos dentro de nós? Dr. Lightman, agarramos-nos ao grupo, agarramos-nos ao navio, agarramos-nos aos amigos. Nós temos uma dezena. E, portanto, agarramos-nos a ele. E quando nos agarramos a ele, estamos certos que nenhuma onda nos vai levar para fora. Então, estamos agarrados às coisas, nada vai cair. E antes de partirmos, amarramos tudo aqui no nosso navio. E nós precisamos de amarrar o quê? Doutor, precisamos nos amarrar uns aos outros e ao navio. E tanto quanto possível à força superior. Aqueles que estão na água acreditam que existe uma força superior que os guia. E não sentem que estão em incerteza completa. Então esta incerteza pode nos ajudar a fazer conexões uns aos outros e à força superior. Como? Dr. Lightman, porque não tem aquilo onde se agarrar. Mesmo o vosso ego vos está a empurrar para esta situação. E agora vemos o coronavírus e vemos coisas que vêm, que nos estão a empurrar para o mar. E agora vamos precisar de nos amarrar uns aos outros e a este navio geral e temos que nos ajudar mutuamente. E através disso vamos ser salvos deste desastre. E lá existe alguma experiência que recebemos ou de cada vez é novo? Dr. Lightman, mesmo o nosso corpo fica habituado. Depois de algumas tentativas, vemos que se não o fizermos de forma consciente, o corpo faz isto de forma automática. Faz estes movimentos de forma automática. Esta é toda a especialidade. Que lá dentro está a falar do corpo de um marinheiro. Dr. Lightman, sim, que é psicológico. Dr. Lightman, sim, aqui também. Temos que entrar num novo nível de conexão com a natureza, mas que não seja psicológica, que seja espiritual. Que lá eu lembro-me quando eles nos deram estes comprimidos e davam-nos adesivos e as pessoas não sabiam que eram placebos. E aqueles que receberam os comprimidos e os adesivos tiveram resultados diferentes. Dr. Edmund, sim, é tudo psicológico. Guilherme, então o que é que nós podemos fazer aos estudantes? Dizer nós temos experiência e agora vamos ter esta incerteza, o que é que fazemos? Dr. Edmund, fazemos exercícios, temos que praticar, temos que treinar para isto. E se fizermos isto uns com os outros para nos sentirmos conectados, estamos nesta unidade de comando. E então não vai haver coronavírus. Vamos precisar de passar por todas estas coisas, estas confusões. Passar por fome, passar por frio. Vamos passar por isto gradualmente. Não precisamos de estudar as pessoas, de assustar as pessoas, mas vai acontecer. Caso contrário, não nos vamos aproximar uns dos outros. Não nos vamos aproximar desta natureza integral que está partida e que precisa que nós nos conectemos de volta. Portanto, vem tudo do alto, não há nada além dele. A natureza quer que alcancemos isto. E, portanto, infelizmente ainda não merecemos estas boas ações, mas vamos merecer.
Gilad, a diferença agora é esta nova versão de incerteza em que estamos realmente a tentar fazê-lo, é que é global, toda a gente está a lidar com isto, Dr. Leitman, claro, é por isso que é sério. Gilad, antes, alguns estudantes, há muitos anos, tinham esta incerteza. Dr. Leitman, se não fosse global agora, não estaríamos a gritar, a clamar, estaríamos apenas a falar disto. Mas não, temos que gritar com todas as nossas forças, porque nós estamos agora num navio que inclui toda a Terra, que estão todos em incerteza. E queremos assumir estes diferentes papéis e podemos sentir todo o planeta e todo o oceano. Que existe este oceano entre os planetas e também estamos a navegar ali e há uma tempestade neste momento. Dr. Lightman, sim, está a aproximar-se. Gilad, então isto vai com a experiência e como é que a podemos receber? Dr. Lightman, temos que partilhar, temos que disseminar que todos dependemos uns dos outros, que estamos no mesmo navio. Não sabe se saibam, se o sabem ou não. Nós estamos num navio. Gilad, então existe já está tudo preparado, sabemos que não vai partir. Dr. Lightman, depende. Gilad, mas o capitão também sabe para onde o barco vai. Dr. Lightman, vamos ter que aumentar isto mais. Gilad, quem é o capitão? Dr. Lightman, o criador, a força superior. É o capitão do mar, Gilad, e quem tenta tomar a responsabilidade. Dr. Lightman, podemos dizer que ele é um guia, um professor. Está tudo nas mãos da força superior. Está tudo na força superior. A terra, os oceanos, tudo. E nós estamos apenas nela. Nós vemos o tipo de estado em que estamos. Todos os continentes podem ser simplesmente engolidos pelo oceano. Gilad, como ouvimos dizer ontem, é uma questão de meio grau Celsius e o nível da água sobe. Dr. Lightman, as pessoas vão começar a ter prazer nestas mudanças. Dr. Lightman, isso depende da nossa percepção. Nós podemos ter deleite desde que estejamos familiarizados, que nos possamos identificar com o processo pelo qual estamos a passar. Porque o processo precisa de ser muito complexo, não é simples. Mas enquanto a pessoa tenta livrar-se do ego e aproximar-se dos outros para amar os outros, para fazer os possíveis para que os outros tenham tudo de bom, e este é o problema que temos aqui, que precisamos de perceber-nos a nós próprios neste grande navio com toda a humanidade e nós precisamos de nos agarrar uns aos outros. E está tudo nas nossas mãos e se não o fizermos... Então, Gilad, última pergunta agora para chegar ao fim. Está a tirar partido deste estado em que nos encontramos? Doutorado mental, como o Bala Sulam escreve, eu estou feliz por ter nascido nesta geração. Eu estudo a sabedoria da Kabbalah há 40, 50 anos, mais ou menos. E não sei, nunca pensei. Esperava a redenção pessoal, salvação pessoal, mas não sabia que estaria presente neste processo geral, global, em que toda a humanidade começava a elevar-se nestes níveis espirituais. Com Rabash poderíamos ver, ouvimos dele todas estas pequeninas pistas, mas na verdade, mesmo há meio ano atrás,
falávamos do que vai acontecer há meio ano, não podia estar certo que sim. Estamos na primeira onda desta grande força que vem mudar o mundo. Eu espero que todos sejamos capazes de ficar felizes com este estado e sentir o que o doutor sente. Dr. Lightman. Bem, eu desejo isto assim, capitão. Por favor, ensina-nos. Gilad, para já estamos a ouvir o nosso capitão. Muito obrigada, Dr. Lightman. Agradecemos-lhe por isto. Tudo do melhor.